Olá, falaremos hoje sobre SIG para AP. Primeiro a gente tem que explicar o que significa a palavra SIG. SIG é a sigla de Sistemas de Informações Geográficas. É uma área de geotecnologia já bastante antiga. É uma área que o povo envolvido com ciências agrárias usa bastante, principalmente para monitoramento ambiental. E ele se encaixou diretamente na área de agricultura de precisão. Por quê? Porque na área de agricultura de precisão se trabalha bastante com o conceito da variabilidade espacial. Então, uma das formas de se manipular os dados contendo variabilidade espacial é manipular os dados atrelado com uma coordenada. Né? Aqui produz mais, lá na China produz menos. Portanto, essa relação dessa informação atrelada ao dado da variabilidade espacial, ela precisa ser estudada através de uma plataforma que nos possibilite manipular, interpolar, interpretar, associar mapas, né? Fazer interações de dados geoespaciais. E isso tudo é área de sistemas de informações geográficas. E o que ocorre é que dentro da agricultura de precisão, se criou um filão, né, um filão de mercado, um segmento de mercado de softwares, de programas e sistemas de informações geográficas dedicados para a agricultura de precisão. Por quê? Porque a partir do momento que eu preciso fazer a importação de um banco de dados de um mapa de produtividade de uma colhedora, ora, isso aí é exportado na forma de uma tabela, de um arquivo TXT muitas vezes, e isso precisa ser transformado em um mapa. Só que antes da transformação do mapa, precisa fazer alguns trabalhos, algumas filtragens nesse mapa antes de obter o mapa final. Então, os SIGs dedicados para a agricultura de precisão possuem algumas funcionalidades onde o usuário aperta o botão e já cria passa por todas aquelas etapas, não é? Sendo que se eu fosse fazer isso etapa por etapa dentro de um SIG tradicional, não é? Um SIG tradicional como um ArcGIS, eu demoraria mais tempo. Enfim, e o SIG também dedicado para a agricultura de precisão, isso no mais recém, eu vou falar disso ainda hoje. Os SIGs dedicados para a agricultura de precisão estão partindo para um movimento atual de já fazer uma recomendação baseada na variabilidade espacial daquele atributo que foi mapeado. Então, portanto, esse filão, esse segmento dedicado para a agricultura de precisão, você que quer envolver nessa área e está ligado nessa área, precisa entender que existem diferenças entre os SIGs clássicos e os SIGs dedicados, contendo muitas vezes algumas funcionalidades a mais, né? É óbvio que nem todo programa de SIG dedicado para a agricultura de precisão, ele vai realizar procedimentos clássicos de SIG, muitas vezes que a gente tem num software tradicional. Vou dar um exemplo. Eu quero transformar essa imagem raster para uma imagem vetorial. Eu quero um grande problema de SIG dedicado para a agricultura de precisão é trabalhar com imagens raster. Muitas vezes eu pego uma imagem raster que não está georreferenciada, eu vou ter dificuldade em fazer esse georreferenciamento em um software dedicado para a agricultura de precisão. Então tem vantagens e desvantagens que eu quero apresentar para vocês e eu quero que te dê um embasamento para que você tome ciência para escolher adequadamente um programa para a agricultura de precisão que você vai usar na sua empresa, na sua vida de consultoria, na sua vida profissional. Para que serve um SIG? Vamos falar do SIG clássico, não é? O SIG faz o quê? O SIG trabalha com dados de localização. O SIG trabalha com dados para fazer uma condição, gerar um mapa a partir de uma condição.
Exemplo, eu estou numa declividade maior do que 20%. Então eu posso fazer uma modelagem matemática e dizer para esse mapa, para esse software interpolar da seguinte condição. Quando o mapa de declividade apresentar uma declividade maior do que 10%, coloque uma condição especial de cuidado, porque pode ter muita erosão. Eu posso apresentar um estudo de tendência, um estudo de aumento de população, um estudo de aumento de incidência de doença, baseado na evolução temporal do mapa. Então eu posso estudar a tendência que está acontecendo naquela variabilidade. Eu posso, através do SIG, fazer um cálculo de rotas. Por exemplo, eu tenho um mapa rodoviário do Brasil e eu quero... Essa coisa que o GPS de carro faz normalmente. Isso aí é uma ideia que não surgiu do GPS de carro. Essa ideia surgiu dos SIGs. Fazer um caminho mais curto entre o ponto A e B. Isso é comum hoje nos GPS de carro, mas essa técnica é uma técnica clássica de SIG. Geração de modelos matemáticos que representam a evolução da nutrição daquele solo a partir de dados de fertilidades anteriores e a partir de modelos de dados de análise foliar, enfim. Então eu consigo fazer uma série de modelagens e estudos utilizando essa plataforma de sistemas de informações geográficas. Chama sistemas porque, obviamente, que isso acaba sendo um programa de computador, que trabalha com uma base de dados georreferenciadas. O SIG, o que nós mais queremos do SIG, um SIG clássico, um SIG básico para a agricultura de precisão, ele tem que interpolar. Um SIG clássico de agricultura de precisão tem que interpolar. Se o seu SIG de agricultura de precisão não interpola, ele não é bom. Ele precisa interpolar. Por quê? Porque a partir de dados amostrais, veja, o que a gente mais faz na agricultura de precisão é o trabalho conceitual da fertilidade do solo e fazer uma recomendação de prescrição de calcário, fósforo, potássio, seja o que for. Isso é clássico, isso é o mais básico, isso é o que todo mundo faz. Então o meu SIG tem que interpolar, o mínimo do mínimo. Bom, o que é interpolação? É a partir de dados amostrais, por exemplo, esses azulzinhos. São os dados que eu tenho. Eu quero identificar o dado no ponto vermelhinho. Bom, eu não fui lá no ponto vermelhinho e amostrei. Então, a partir dos dados do azul, eu vou estimar o dado que está representando a variabilidade daquele atributo no vermelhinho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui vale 10, aqui vale 1. Ora, se aqui vale 10, aqui vale 1, provavelmente aqui vale 5, talvez aqui vale um 6. Então aqui vai estar muito parecido com os mais próximos dos vizinhos dele, ou 5, ou 6, talvez 5,5. Mas não vai ser nem 10, não vai ser nenhum, vai ser mais semelhante aos vizinhos. Bom, então esse é um procedimento de estimar valores de locais não amostrados. Isso que significa a interpolação. Mas nós temos vários processos de interpolação. Eu tenho o processo de inverso da distância, tenho o processo de krigagem, tenho o processo de triangulação. Triangulação é o que eu uso na topografia, não serve em agricultura de precisão, não serve, porque a variabilidade espacial ela ocorre onde os mais próximos são mais semelhantes do que os mais afastados. O processo de triangulação, ele pondera e estima o valor não amostrado somente em uma função da distância. E, na verdade, os lugares mais próximos têm mais semelhanças que os lugares mais afastados. É por isso que esse método de interpolação, aqui que eu estou apontando como primeiro de todos, é o que você deve usar. Deve usar. Inverso da distância. Nunca use uma triangulação para mapa de agricultura de precisão. Vai sair horrível, vai ser uma porcaria de mapa. Use o inverso da distância. Principalmente se for inverso da distância ao quadrado. Esse processo de interpolação é o mais adequado quando você não faz um estudo da variabilidade espacial que se chama geoestatística. Então, você já deve ter ouvido falar em algum lugar que esse processo que eu estou apontando agora, que chama krigagem, é o melhor de todos. E realmente é o melhor de todos, desde que você faça o estudo geoestatístico da variabilidade.
E para isso depois a gente vai tratar isso em um tema específico, tá bem? O estudo da geoestatística para um mapa para agricultura de precisão, mas se você não fez a análise geoestatística daquele atributo, não use krigagem, use o inverso da distância, porque você corre um risco danado. Se você usar a krigagem direto sem fazer o estudo geoestatístico, você corre um risco danado do mapa ficar pior, muito pior do que o inverso da distância. E eu te dou um exemplo aqui, ó. Olha que merda de mapa. O que ocorre aqui? Uma krigagem mal feita, sem ter feito o semivariograma da geoestatística. A gente consegue ver uma tendência clássica de interpolação norte-sul, né? Conseguimos ver essa tendência de interpolação norte-sul. Veja o que acontece aqui nesse vermelhinho. Olha só, se eu tenho um ponto amostral aqui, um ponto amostral aqui, não tem um ponto amostral nenhum, e aqui é verde escuro, muito provavelmente aqui devia ser pelo menos verde, não sei se verde escuro, mas pelo menos verde, e não vermelho. Então esse mapa, ele mostra um erro técnico muito grosseiro feito por uma krigagem mal feita, apresentando dois problemas que eu quero apontar. Então toda vez que você olhar, olha só a dica técnica que eu vou te dar agora, hein? Olha só a dica técnica que eu vou te dar agora. Toda vez que você vê tendências da interpolação como essa, isso aqui muito provavelmente não ocorre no campo, isso muito provavelmente, a menos que seja um problema de nematóide, por exemplo, que vai acontecer em uma mancha que segue o alinhamento de semeadura da semeadora, então pode acontecer, mas normalmente não é o que acontece. Então olha aqui, esse aqui é o mapa de densidade, quer dizer, é um mapa que está apresentando aqui problema de compactação, por exemplo, né? Então não é nesse sentido, isso aqui é uma interpolação horrível. Dois problemas então para você ver quando o mapa está mal feito. Mapa mal feito. Aqui eu vou te mostrar dois problemas. Primeiro, a tendência em uma direção, essa aqui é a direção norte-sul com tendência, podia ser leste-oeste, sudeste, noroeste, não importa. Há uma tendência e essa tendência não ocorre na prática. Houve um erro. Outro erro muito comum em mapas interpolados mal feitos, chamados bull eyes. Olhos de boi. Bull eyes. Estou vendo aqui um bull eye, estou vendo aqui um bull eye, quer dizer, manchas concêntricas. São manchas concêntricas ao redor do ponto amostral. E essas manchas concêntricas, elas deveriam ser agrupadas em uma mancha só, já que aqui não tem, ponto amostral. O ponto amostral está nesse ponto, ele não está aqui. Portanto, aqui deveria ser mais próximo desses dois do que desse. Por que o vermelho entrou aqui formando bull eyes? Não é? Então, quando você vê representação nesse sentido, de direcionamento de manchas, de bull eyes, esse mapa está errado. E se você fizer krigagem errada, há muito provavelmente você fazer uma merda danada na interpolação e isso apresentar um erro pior do que tivesse usado o inverso da distância. Que o inverso da distância não é tão diferente da krigagem não. A krigagem, ela leva em consideração o parâmetro da variabilidade espacial baseado na semivariância entre os valores amostrais. Não importa muito o tecniquez, mas leva em consideração estatística espacial. Então ela tende a ser um modelo que vai representar um mapa melhor feito, melhor elaborado. Mas quando a gente não sabe fazer a geoestatística, né, ou não quer fazer a geoestatística, então faça o inverso da distância. Esse talvez seja o ponto mais chave de toda a minha fala nesse dia de hoje. O SIG também serve para fazer estudos de relações entre mapas. Ou seja, qual é a relação desse mapa com esse mapa? Então é muito clássico a gente fazer uma relação de Pearson, né? Aqui nós estamos apresentando uma relação de Pearson e uma relação entre uma variável NDVI de 2002 e uma variável da NDVI de 2001. E aí coloca todos os pixels e coloca aqui uma relação de 0,78. E você vê isso classicamente em trabalhos acadêmicos de agricultura de precisão. Então, se você for fazer a relação entre dois mapas
Não use Pearson como eu estou apresentando aqui agora. Isso é um erro que eu cometia muito no passado, até aprender que isso está errado. Por quê? Porque a relação que eu faço entre dois mapas também tem que considerar a variabilidade espacial. E se você quer fazer então uma análise adequada de relação entre dois mapas, principalmente se você estiver fazendo um estudo acadêmico, você deve usar uma relação de Moran. Moran bivariado. Moran bivariado. Ocorre que nem todo programa porcaria de SIG vai fazer uma correlação de Pearson, como a gente está vendo. Mas nem todo programa vai fazer uma relação de Moran bivariado. Então, esse Moran bivariado leva em consideração também, ou considera a variabilidade espacial para fazer a relação entre dois mapas. É o mais adequado. Ou quando muito você não consegue fazer Moran, não sabe, não tem um programa para fazer, então faz o coeficiente do desvio relativo. Coloca na internet, no Google aí, procure artigos científicos sobre coeficiente de desvio relativo. Tá? E aí você vai conseguir entender que também é uma outra forma de fazer uma comparação de semelhança entre mapas. Tudo bem? Bom, o que se mapeia em SIG? É fácil, mapeia ponto, uma linha, um polígono. Eu vou lá e pego um ponto do mapeamento de fertilidade. Eu quero mapear uma linha de tráfego, ou né, onde eu vou fazer a passada do tráfego controlado do pulverizador para compactar sempre no mesmo lugar. Ou eu vou mapear um polígono, por exemplo, a bordadura do talhão é um polígono. Então geralmente eu vou lá e mapeio a bordadura do talhão, que é um polígono, e vou mapear o ponto. Então esses são os três features, ou seja, são os três elementos que são mapeados, um ponto, uma linha ou um polígono. Isso é clássico, qualquer SIG deve trabalhar com essas três feições. É comum a gente ter também a palavra layer em SIG. Então o que significa layer? Layer significa camada, camadas temáticas. Veja que essa aqui é uma árvore hierárquica mostrando que num determinado atributo tem outros mapinhas dentro. Então aqui eu tenho, por exemplo, landscape, quer dizer, áreas da superfície do solo. Eu tenho parcelas, eu tenho ruas, eu tenho... Enfim, isso aqui é só um exemplo, né? Então eu tenho diferentes camadas, por exemplo, camadas de pontos amostrais, camadas das edificações, camadas dos carreadores. E essas camadas, então, é muito comum você encontrar no material técnico a respeito de SIG, a palavra em inglês layer. Layer, então, significa camadas temáticas. Essas camadas, então, os programas de SIG devem trabalhar camadas que se sobrepõem, por isso que essas camadas estão uma em cima das outras aqui. Elas se sobrepõem, ou seja, elas se sobrepõem no mesmo espaço. Então eu consigo trabalhar e modelar matematicamente. Vamos supor que eu tivesse aqui um mapa de potássio, e aqui eu tivesse, não, um mapa, melhor ainda, um mapa de saturação por base, e aqui um mapa de CTC. Ora, se eu tenho um mapa de CTC e um mapa de saturação, eu posso gerar de uma relação matemática entre esses dois, gerar um mapa de quê? De recomendação de calcário. V2 menos V1 dividido pela CTC, vezes a PRNT, não é? Então eu consigo gerar um terceiro mapa baseado em uma equação matemática que relaciona esses dois mapas no espaço. E para cada uma das localizações ele vai fazer essa relação dessa equação que eu acabei de citar do calcário, por exemplo. Bom, é importante entender também que o SIG ele apresenta uma estrutura visual para você de uma forma matricial ou vetorial. Qual é a diferença? A diferença é que a forma matricial, uma forma chamada de raster. A forma matricial em raster é a mesma do seu celular. Se você pegar uma imagem, você tira uma foto do celular, não é? E for dando zoom, vai chegar um momento que você vai dar com um zoom tão grande que você vai conseguir enxergar os pixels, que são os menores elementos da imagem. Então, uma estrutura matricial, observem que ela pinta o quadradinho inteiro de uma informação. Tanto que na hora que eu dou o zoom na imagem, da minha imagem da foto do celular, eu vou chegar no momento que eu enxergo o pixel, e aquele pixel vai representar um quadrado que tem uma informação de uma cor só. Não é? Então observem aqui a mesma representação da forma matricial e vetorial. Se eu quero
apresentar aqui numa estrutura vetorial a mesma feição que é feita na matricial, veja que a vetorial ela fica mais realística, o redondinho fica mais redondinho, a rua fica mais com um contorno parecido mesmo de fato. Agora, o que é importante você entender, que aqui eu quero deixar bem claro, isso é um ponto bastante importante. Para você, enquanto usuário da agricultura de precisão, qual é a diferença entre trabalhar com uma estrutura vetorial e uma estrutura matricial? Por exemplo, uma imagem de satélite. Uma imagem de satélite é uma imagem matricial, é uma imagem raster. E ela, geralmente, quando você baixa, uma imagem de satélite pode chegar até, sei lá quantos gigas, né? Pode chegar a gigas. Megabytes é fácil, uma imagem chegar em megabytes, fácil. Então, a mesma informação tomada no formato matricial, na hora que ela é transformada em vetorial, ela é reduzida drasticamente. Porque olha só como é que funciona. A imagem matricial, ela apresenta aqui a célula 1, por exemplo, a célula da coluna 1 e da linha 1. Né? Esse aqui, por exemplo, é a 1, 2, célula da coluna 1 e linha 2. Então, para cada uma dessas células, ela tem a informação de x, y e o valor da informação matricial, do z. Né? Então, o que acontece é que esse arquivo no formato raster, no formato matricial, ele se torna gigantesco, porque cada uma das células precisa possuir uma coordenada x, y e o valor da variável que está sendo mapeada. Já no formato vetorial é reduzido ao máximo, porque todo onde não tem nada é branco, não tem informação nenhuma. Então o que a informação vetorial faz? Essa aqui é a coordenada XY daqui, que liga com a coordenada XY aqui, que liga com a coordenada XY aqui. Quer dizer, esse tanto aqui, ó, esse tanto de rua eu fiz só pela representação de 3 coordenadas. Esse ponto aqui é uma coordenada só, esse ponto é outra coordenada, esse ponto é outra coordenada. E o que tem todo no restante? Todo o restante não tem nada, não tem informação nenhuma, porque ali não tem nada mesmo. Então a informação na estrutura vetorial é muito menor em tamanho de arquivo do que a estrutura matricial. Então é óbvio que se você trabalhar na informação do formato vetorial, vai ser muito menos custoso para o seu computador, ou seja, qualquer computadorzinho reba vai conseguir trabalhar a sua estrutura vetorial. Agora, quando você trabalha com imagens raster, imagens matriciais, você precisa de um computador super do ó do Borogodó para poder trabalhar. Por quê? Porque precisa ter uma placa de vídeo, precisa ter memória RAM, precisa ter o caramba de processador. Porque o tamanho do arquivo que ele vai manipular é muito grande. Então, toda vez que você trabalha com o formato raster matricial, pode colocar o seu SIG para rodar, esquece, vai lanchar, vai tomar um café, depois você volta. Né? Porque dependendo da estrutura dos dados, dependendo da região mapeada, se for, por exemplo... e aí eu estou dizendo também, já que fazendo uma relação com o seu VANT. Não é? Eu vou pegar uma imagem aqui e vou fazer uma resolução de 1 centímetro. Eu posso fazer com VANT? Pode. Para que, eu te pergunto? Para quê? Toda vez que você trabalha com 1 centímetro, a sua matriz de dados, o seu arquivo vai sair desse sensor do VANT, vai ser enorme, gigante. Para você operar isso aí no computador depois, você vai passar dias. Então, às vezes, dependendo não é porque eu posso pegar em 1 centímetro que eu vou querer pegar 1 centímetro com o VANT. Às vezes é melhor trabalhar com 20 centímetros mesmo. Entende? Então a gente precisa fazer uma adequação e uma ponderação daquilo que eu tenho enquanto disponibilidade de sensor no VANT e aquilo que eu preciso de fato. Será que eu preciso de tudo isso? Porque cada vez que você pega maior resolução espacial, ou seja, quanto mais detalhado for a sua imagem, mais poder de processamento computacional você vai precisar. Aqui um exemplo de uma informação matricial chamada de raster. Então veja que depois do processo de interpolação aqui, ó, né, interpolação dos dados, foi gerada uma imagem no formato meio que matricial. Isso aqui é um mapa apresentado do programa, é um programa de SIG que chama ArcGIS, que atualmente é o que eu uso mais, ArcGIS. Por que eu uso ArcGIS e não uso outro? Porque eu aprendi a trabalhar na agricultura de precisão com SS Toolbox.
E o SS Toolbox era baseado no antigo ArcGIS. Então foi fácil para mim passar isso para o ArcMap hoje, não é? Porque eu sei onde que estão as ferramentas, eu sei o que faz cada uma das opções de ferramentas, então para mim é mais fácil trabalhar, né? Mas hoje, se você for começar do zero, o ArcGIS é pago. Então talvez você possa inserir ou começar com outro SIG para AP que não o ArcGIS, porque ainda ele é um pouco caro. Nós temos uma licença, aliás, nós temos uma licença para o laboratório inteiro. Mas o fato é que se você for iniciar, inicie por um outro. Por exemplo, esse é um. Eu vou falar isso mais no final do tema de hoje ainda, ok? Observem aqui, esse aqui é uma informação matricial, onde cada um dos quadradinhos tem uma informação XYZ. Veja aqui na informação vetorial, essa aqui é no outro programa de SIG, é um Surfer, essa aqui é uma interpolação feita pelo Surfer, né? E veja que essa interpolação do Surfer já está dando aqui as manchas, as regiões, em forma de polígono. Então esse mapa aqui do Surfer vai ter um tamanho, um peso muito menor do que esse mapa da interpolação do ArcGIS. Veja que essa interpolação ela possui aqui regiões. Olha aqui, ó, lembra do Bull Eyes? Bull Eyes. Bull Eyes. Bull Eyes. Então tome cuidado quando você vê esse tipo de interpolação. Veja aqui uma outra situação de interpolação muito esquisita em um mapa. Os pontos de amostrais são esses pontos aqui que tem essas cores. E aqui foi feita uma interpolação. Por que não juntou essa mancha com essa mancha? Já que aqui não tem nenhum ponto amostral perto. Então essa é uma interpolação que não foi muito adequada. Ela precisava ser refeita para que não aconteça esse tipo de coisa, ou esse tipo de coisa aqui, entende? Então esse é um mapa vetorial. Mapa vetorial que apresenta um polígono. Então a gente consegue ver a bordadura, não é? Mapa de raster é mapa mais legal de ver, vamos dizer assim, né? Visualmente, porque ele apresenta um degradê mais fácil de ser visualizado, né? Então aqui você pode apresentar e formar isso aqui em classes diferentes, exportar isso em classes diferentes. O que são classes? O número de informações na camada sendo apresentada. Então veja que isso aqui foi interpolado pelo inverso da distância, observe, e ele criou várias classes. A gente vai falar um pouco mais de classes daqui a pouco. É importante entender também que todo mapa no SIG, esse mapa, isso aqui é só uma informação visual para você, isso aqui é só uma informação visual para você. O programa, ele não está enxergando o mapa, o programa ele trabalha com a tabela. Então todo mapa no SIG tem uma tabela por trás, é importante você ter isso na cabeça, porque o que você vai interpolar, o que você vai manipular, o que você vai fazer, um processo matemático entre duas camadas, é baseado na tabela e não no que você vê. Ok? O que você vê é só uma interpolação, é uma visualização. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu poderia aqui, ó, nesse mapa, transformar essas 10 camadas, essas 10 classes em 3 classes só. E aí essas 3 classes, para mim, continuam sendo 3 classes só visual. Por quê? Porque o programa ele vai entender a tabela base. E a tabela base ela é representada porque ela é, na sua realidade natural, sem fazer filtragem visual nenhuma. Então a tabela não tem 10 classes ou 40 classes, ela tem todos os períodos. Ela tem todo o período de dados, toda a variação de dados. Né? A menos que ela seja uma informação vetorial. E aqui nessa informação vetorial, cada uma das camadas é dada por uma corzinha diferente dessa do interpolado. Então, nesse caso, eu não consigo aqui, nessa interpolação, fazer um processo de aumento ou diminuição das classes, a menos que eu faça um outro processo de interpolação. Então, toda informação visual que a gente enxerga na tela do computador do SIG possui uma camada por trás. E essa camada possui todas as informações daquele layer. Essa tabela possui todas as informações daquele layer. Por exemplo, aqui eu poderia associar a localização, quem é que mora,
qual que é a textura do solo, qual que é o valor da CTC, qual que é o valor da matéria orgânica, qual que é o valor do fósforo. Então todo aquele dado, todas aquelas informações que vêm da análise do laboratório, a gente importando numa tabela, na hora da gente ver, a gente só vai ver o ponto da coordenada XY. Mas por trás vamos ter cada uma dos atributos mapeados para aquele mesmo ponto amostral. E o SIG enxerga aquela tabela e não o que você está vendo na tela. Isso é um ponto importante para você entender como é que se trabalha com SIG. Então vamos ver um exemplo aqui na geração do mapa de produtividade. Como é que isso acontece no SIG? Primeiro, seu mapa de produtividade lá no campo, né, esse aqui é de um fabricante, tem que ter o equipamento que mede a produtividade. Agora, ele mede a produtividade de fato? O que é que ele mede? Bom, vamos entender. Na colhedora, aqui no elevador de grãos limpos, aqui nós temos o elevador de grãos limpos. Esse elevador de grãos limpos, ele está levando o grão limpo lá para o tanque graneleiro. Então ele já foi limpo, já foi trilhado, tá? O elevador de grãos limpos leva o grão para o tanque graneleiro. E aqui a gente está vendo aqui, ó, um detalhe que está acontecendo nesse ponto do interior do elevador. A gente está vendo que aqui nós temos taliscas. É como se fosse uma correia que leva esse material lá de baixo das peneiras até o graneleiro. Então ele leva isso através das taliscas. E as taliscas vão estar cheias. Cheias de quê? Cheias de grãos, que ele pegou lá embaixo. E aí vai levando o grão. A hora que chega lá em cima, tem dois processos clássicos de medir produtividade. Tem esses que está sendo mostrado agora, ele pode passar por um sensor, pode ser um sensor de infravermelho, um sensor óptico, né? Então esse sensor ele vai medir o volume que tem na talisca, desde o momento que pegou a coisinha até que chega no momento aqui da base da talisca. Mediu o volume de cada, ele vai medindo volume por volume e vai associando isso com a velocidade. Da onde vem a velocidade? De outro sensor. Então aqui a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo um controlador. Esse controlador, que é o monitor do mapa de produtividade, ele recebe as informações dos sensores. Quais os sensores? Um sensor de umidade, um sensor de produção, né? E um sensor de massa, um sensor de umidade. Por quê? Porque o grão precisa, aqui ele está com 11%, ali ele vai estar com 13%, depois ele vai estar com 14%. Então o mapa de produtividade tem que ser com a produtividade corrigida para uma umidade só. Por isso ele tira amostras de segundo em segundo aqui da umidade desse grão que está sendo elevado ali pelo elevador de grãos limpos. E tem uma outra informação de outro sensor, que é? Da posição. Então o mapa, a colhedora vai andando e ela é como se ela fosse soltando uma bolinha atrás. Ó. Solta uma bolinha, solta uma bolinha. Cada momento, de 1 em 1 segundo, a colhedora vai soltando uma bolinha com a informação XY, produtividade e umidade. Então, nesse caso, nós vamos ter o talhão inteiro, milhares de pontos amostrais, né? Mostrando a variabilidade da localização onde a colhedora passou, tirou o ponto XY e uma informação da produção. Então, nesse caso, é muito comum a gente não ter essa informação desse tipo aqui por sensor óptico. Mais atualmente, na grande maioria dos fabricantes que fabricam esse tipo de dispositivo de equipamento para colhedoras, nós vamos ter um sensor de massa aqui, ó. O que é? É um strain gauge ou uma célula de carga. É uma célula de carga que vai medir a massa. Na hora que essa talisca que está vindo aqui, ó, ela vai jogar, como ela tem velocidade constante, né, o elevador ele sempre vai trabalhar na velocidade constante, ele vai jogar uma determinada massa, ou seja, um punhado de grão contra a parede do sensor. Ora, se bate com mais força, não é porque ele foi jogado com mais velocidade da talisca. A velocidade é a mesma. Se ele bate com mais força é porque aquela talisca tinha mais massa de grãos. Aí mede a próxima massa, e com isso ele vai medindo, não é? E associando essa informação com a posição e com a umidade. E nesse sentido, nós vamos gerando um mapa parecido com esse. Então é isso que ele vai gravando no cartão de memória dele. Olha que bonito que é. Não tem nada de variabilidade espacial, você não entende nada, não é? E às vezes você precisa abrir esse conjunto de dados para fazer uma filtragem
Mas geralmente você vai fazer isso pelo software SIG. Se quisesse fazer uma filtragem pelo WordPad, poderia também. Veja que aqui eu tenho informação de latitude, informação de longitude, uma informação da produção, informação da umidade do grão. Veja aqui 18,5, 18,5, não variou muito a umidade. E aqui ele calculou a produtividade já, baseado na sua umidade corrigida com a produção. Não é? E aqui ele vai ter uma informação, geralmente é da hora coletada, da largura da plataforma, importante aqui também a largura da plataforma, por quê? Porque a hora ele está trabalhando com a plataforma cheia, a hora ele está operando com 1/4 de plataforma só, não é? E isso aqui é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes o operador não fica apertando o botão, não é? O botão de meia plataforma, ele precisa informar a máquina que agora ele está colhendo com meia plataforma, e muitas vezes o operador não faz isso, e vai dar um erro na mensuração da produtividade, tá bem? Então, esse é o tipo de mapa gravado lá no pendrive do controlador, do monitor da máquina. Ora, é esse mapa que o software vai ler. Então o software de SIG vai pegar isso aqui e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A variabilidade dos pontos. Por que eu estou enxergando um monte de bolinha aqui? Ora, porque tá vendo aqui, a hora que a gente dá um zoom, a gente vê o caminhamento do percurso da máquina. Tá vendo? Então a gente precisa transformar essas informações pontuais em uma informação interpolada. Porque até mesmo um mapa de produtividade precisa ser interpolada? Ora, porque eu preciso gerar uma mancha. Porque muitas vezes esse verdinho mais escuro que eu estou tendo aqui talvez não tenha sido um erro de mensuração do sensor e não informação real. Então na hora que, mesmo eu tendo um mapa de pontos com grande quantidade de pontos amostrais, é importante você interpolar para fazer uma suavização dos erros amostrais. Porque a hora que o operador lá estava com meia plataforma e não estava de fato, né, pode ser um erro amostral. Então eu preciso fazer a interpolação. É importante também fazer o processo de filtragem dos dados quando você vai trabalhar com mapa de produtividade. Ora aqui, ó, tá vendo aqui toda a bordadura apresentando regiões com ponto em vermelho? Será que essa bordadura tinha realmente baixa produtividade? Ou é porque ele estava trabalhando com meia plataforma só aqui, não é? E o que são esses pontos em vermelho no meio do verde? Né? Então aqui provavelmente são erros amostrais. Então tranquilamente, com milhares e milhares e milhares de pontos, não vai fazer diferença nenhuma na variabilidade do seu dado se você for lá e tirar 2, 3, 1% dos dados. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora você precisa saber quais são esses dados que vão ser retirados, não é? Nessa filtragem. E esse processo de filtragem eu vou falar com mais detalhe quando a gente falar de mapa de produtividade, não agora. Então a tabela do SIG, ela tem, repetindo agora por último, aquilo que você vê no SIG, é importante você entender que aquele ponto, aquele atributo, ele vem de um ponto de uma tabelinha. E essa tabelinha tem a coordenada x, y e o valor mapeado, que pode ter vários atributos aqui atrelados ao mesmo ponto amostral. Tá bem? Então, na hora da interpolação, você precisa falar para o programa de SIG qual é a coluna que você quer interpolar, porque ele não interpola tudo de uma vez, tá certo? Isso é um outro ponto que você precisa saber. Quando você recebe lá o seu mapa com os dados da análise da fertilidade que vem lá do laboratório, você coloca isso dentro do SIG, você vai ter uma tabela como essa e você vai ter que interpolar individualmente cada um dos atributos. O pH primeiro, depois a CTC, depois o cálcio e assim por diante. Tá bem? Então, para cada um dos atributos mapeados e quantificados em laboratório, você precisa interpolar isso individualmente, que vai ser gerado então um layer do potássio, um layer do fósforo, um layer da CTC e assim por diante, tá bem? Olha só a problemática do arquivo raster. Né? Além dessa questão do tamanho, aqui é uma imagem bastante antiga, por isso que eu gosto dela, porque é uma imagem bastante antiga, essa problemática não é de hoje. Veja que aqui nós temos um pixel. Qual é a cor desse pixel? Ah, aqui a cor é mais escura. Qual é a cor desse pixel? Ah, aqui a cor é mais clara. Não importa qual é o valor. Essa ideia, o entendimento de como funciona para qualquer coisa. Agora imagina aqui, ó, que aqui é a região de mancha de planta daninha. Agora imagina com planta daninha de fato. E veja isso sendo mapeado por uma fotografia aérea de Vante.
de RPA, se você quer o nome correto, veículo aéreo não tripulado, não é? Mas no dia a dia aí o povo chama de drone, VANT, enfim, mas chama RPA, enfim. Então isso foi mapeado lá pelo seu VANT. E aí o que o sensor do VANT, o sensor da câmera que está instalado no VANT vai pegar? Vai pegar o pixel dessa região inteira. Ora, essa região do pixel do VANT vai pintar de escuro ou vai pintar de claro? Nenhuma nem outra. Ele vai pegar a média dessa região e pintar de cinza, intermediária entre um e outro. Então veja que o raster ele não consegue, dependendo da resolução espacial, né? Agora, se você diminuir o tamanho desse quadrado, você vai conseguir pegar com mais detalhes essa região, porque os quadradinhos vão ser menores. Então eu consigo pegar com mais detalhes a região de transição do claro para o escuro. Não é? E isso é um problema, por exemplo, da sua imagem de satélite. Qual satélite? Bom, nós temos vários, nós temos satélites com resoluções de 1 metro hoje disponível, mas os que a gente usa mais, né? Eu quero lá usar o Landsat. Bom, esse quadrado aqui do Landsat é de 30 por 30 metros, então cuidado, porque naquela área de 30 por 30 metros, a informação que está medida é uma informação média do que está acontecendo ali naquela cena, naquele pixel. Tudo bem? Então, um arquivo raster, você precisa trabalhar com o conceito da resolução espacial, porque senão você não consegue mostrar adequadamente dependendo da necessidade que eu quero. A célula de 30 por 30 do Landsat ela é muito boa para várias aplicações, né? Então, não necessariamente eu preciso usar uma resolução de 1 por 1 centímetro do VANT, do RPA que eu comentei agora há pouco. Às vezes 20 por 20 está mais que suficiente. Bom, então agora eu quero apresentar uma coisa que é recomendação minha enquanto técnico e eu vou recomendar para você o seguinte, olha, toda vez que você gera um mapa de interpolação através do SIG, eu gostaria de sugerir a você usar 3 classes, ou pelo menos começar por 3 classes. Por quê? Porque embora eu vou tendo 10 classes, vou voltar aqui para ficar mais fácil de você entender. Ó. Quando você tem um monte de classes, fica bonitinho o mapa. Fica bonitinho. Mas é duro para recomendar. Eu quero agora que você recomende aqui nessas 10 classes, vamos pensar, eu vou recomendar dose de herbicida. Ora, se eu tenho dificuldade de recomendar uma dose só para o talhão inteiro, imagina recomendar 10 doses de herbicida. Porque não é uma fórmula matemática para isso. Eu preciso fazer uma interpretação do que está acontecendo lá do planta daninha. Bem realístico isso. Preciso fazer uma interpretação, né, principalmente do estágio de desenvolvimento de cada uma das plantas daninhas e quais são as espécies presentes para eu identificar uma dose. Agora, eu vou conseguir fazer isso com 10 classes? Então eu sugiro a você, como sugestão minha, comece por 3. Porque por 3 é mais fácil, olha o que está escrito aqui, ó, é mais fácil você gerenciar essa dificuldade de gerenciar recomendações. Baseado nas classes que você passou para o agricultor, ora, você vai ter que ter uma recomendação para cada classe. Então, embora quanto mais classes tiver, fica mais bonitinho o mapa, não é o bonitinho que interessa. O que interessa é o que você vai fazer, o que você vai recomendar. Então, muitas vezes, trabalhar com 3 classes, ou começar ao menos por 3 classes, é mais adequado. Depois que você estiver acostumado com as 3 classes, aumente para 5, mas não sugiro passar muito de 5 classes não. Veja aqui, ó, quando você tem 10 intervalos, 10 classes, esse mapa ele visualmente ele fica mais, aparenta ser mais detalhado, com mais informações. Mas como é que você vai conseguir gerenciar essas recomendações baseadas em 10 intervalos? Então em 3 intervalos é mais fácil você tomar uma decisão. Tudo bem? De novo aqui com outro autor, ali eu tinha apresentado um autor, esse outro autor, veja, 2 classes talvez seja pouco, não é? Mas 24 classes é praticamente impossível você recomendar alguma coisa aqui, não é? Então 3 classes é um número adequado. Agora eu vou falar um ponto de vista mais comercial, e aí eu peço desculpas porque aqui eu estou apresentando o ano base de 2020, acabei de fazer não, eu já tinha feito e eu fiz agora uma recapitulação, dei uma outra pesquisada na internet para ver o que apareceu mais, não é? E eu gostaria de apresentar para vocês 3 classes de software de SIG. Nossa, 3 classes.
Sim, vou apresentar agora o software de SIG dedicado para AP, né? Os softwares clássicos sempre teve. Depois eu vou apresentar para você os softwares de SIG para AP, que agora os softwares SIG estão passando por uma transformação. Os softwares de SIG hoje eles estão começando a te dar uma recomendação baseada na inteligência artificial. Nossa, o que é isso? Ora, é um banco de dados históricos que estão projetando uma recomendação baseada na variabilidade espacial do seu atributo. Então vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Primeiro então vou apresentar os softwares clássicos de SIG, esses mapas e esses outros que estão surgindo agora que apresentam recomendações baseadas em inteligência artificial computacional. E depois os softwares clássicos. O que eu uso? Eu uso um software clássico, eu uso um software ArcGIS clássico. Vamos falar um pouquinho mais dele depois, mas o problema dele é que ele é pago, é caríssimo. Né? Esse é o grande problema do ArcGIS, ele é pago. Né? Então vamos lá. O software de SIG para AP são pagos também? A grande maioria é paga. A grande maioria é paga. Né? Não é de graça não. Mas não é tão caro como um ArcGIS. Né? Então vamos lá. E aí eu não vou apresentar também alguns softwares específicos, por exemplo, ERDAS. Não é um software que eu trabalharia com agricultura de precisão, mas é um software ótimo para quando se trabalha com imagens, principalmente imagens de satélites, né? Porque ele vai fazer um processo de correção radiométrica. Né? Por exemplo, o software de agricultura de precisão aqui não vai fazer nunca uma correção radiométrica. Malemar vai fazer um georreferenciamento, quando muito, se fizer, porque a maior parte não faz um georreferenciamento de imagens aéreas ou imagens de satélite. Então, softwares de agricultura de precisão são pacotes fechados que vão facilitar algumas ferramentas para o tomador de decisão, para o agrônomo ou o consultor que está operando o programa, tá certo? Mas também não espere milagre dos programas de agricultura de precisão, porque eles não fazem tudo que softwares dedicados para SIG, softwares clássicos de SIG, fazem com mais poder de processamento, vamos dizer assim, tá certo? Então aqui, ó, software de SIG clássico, esse é um software de SIG clássico, um dos primeiros que surgiu para agricultura de precisão, chamado SS Toolbox. No início ele era de instalação, hoje ele não é de instalação mais, ele é baseado em uma plataforma na nuvem, não é? Então esse é um dos programas, né? Então eu estou apresentando aqui algumas marcas, né? E talvez eu não apresente todas as marcas, porque talvez eu não conheça certamente eu não conheço todos os fabricantes, principalmente os que acontecem no mercado externo. Mas os mais comuns no mercado brasileiro, pode ter certeza que eu vou apresentar aqui, sim, tá? Então esse é o programa muito comum que tinha no passado, tá? Hoje ele perdeu o mercado para os outros que estão. Antigamente ele era o único, não é? Ou ele ou era o ArcGIS, os softwares clássicos, mas depois, isso é coisa de, tem mais de 20 anos esse software, certamente. Não, estou dizendo a versão dele, né? Estou dizendo a ideia dele, né? Obviamente que a versão atual é uma versão recém, mas a primeira ideia lá de trás eu quero me referir. Então, outros programas de SIG para agricultura de precisão tomaram o mercado no lugar deles. Então aqui está apresentando uma ideia dele, essa aqui é da versão 3.8, que não existe mais, essa versão é de instalação, é uma versão que nós possuímos registro aqui, por isso que eu estou apresentando a tela dela. Então aqui nós apresentamos a análise, é por isso que eu apresento esse quadro, né? Então veja aqui, ó, esse é um programa específico de agricultura de precisão, porque um programa clássico, ele não vai calcular aqui, ó, por exemplo, o processamento de dados de produtividade, normalizar os dados de produtividade, é um processo para fazer o ajuste de duas máquinas diferentes do campo, não é? Ou fazer aqui, ó, uma recomendação de nutriente, ou fazer baseado em um modelo matemático que você insere, né? Ou, enfim, então ele possui ferramentas de análises dedicados à agricultura de precisão, não é? Que softwares gerais de SIG softwares clássicos de SIG não possuem. Aqui eu apresento um outro chamado FamiWorks, também é um programa bastante antigo,
Não estou dizendo de novo, repetindo, não é essa versão, a versão atual é recém, mas estou dizendo de desenvolvimento, de lançamento, né? Então é um software bastante conhecido também de agricultura de precisão, chamado FarmWorks, hoje representado por essa empresa. Ele apresenta vários plugins, vamos chamar assim, e aí se eu posso comprar um só de visualização, ou eu vou comprar um de mapa, ou eu compro também um de Surface, que é o de interpolação, então eu só vou conseguir interpolar se eu tiver esse adicional, né, esse plugin instalado nele. Né, aqui, então, aqui nós temos também um registro dele. Né, ele, olha só como é que ele trabalha, como é que é um software específico de agricultura de precisão, facilita em algumas coisas. Veja que aqui eu tenho vários controladores eletrônicos, né, eu tenho aqui os computadores de bordos dos mapas de produtividade, e aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma importação direto de um case, ou direto de um John Deere, ou quiser direto de um Trimble, tá certo? Então, nesse sentido, e gerar o mapa depois, nesse sentido que esses softwares de agricultura de precisão são mais dedicados para as tarefas de agricultura de precisão. Um outro exemplo do software da Falker. Falker é um fabricante, desenvolvedor brasileiro, que desenvolveu esse programa de SIG, chama Falker Map, também para agricultura de precisão. Né? Tem um outro programa chamado SGIS, hoje representado por essa empresa, e também é um software dedicado para agricultura de precisão. Um outro também bastante antigo, quero dizer, novamente vou repetir, é antigo de lançamento no mercado, mas a versão atual é nova, obviamente, chamado SMS. Esse programa também com bastante ferramenta para fazer análise de dados de produtividade, e trabalha com outras feições de informações também. Esse software também já lançado, veja aqui, tirei hoje da internet, há 25 anos, tá? Esse software chamado Campeiro, é um programa de uma universidade da Federal de Santa Maria. Não é? Então, um grupo de trabalho lá da Federal de Santa Maria desenvolveu esse programa para agricultura de precisão, surgido aí no meio acadêmico. E o que está havendo de uma tendência de SIG dedicado para AB? Né? A tendência atual é que esse software também faça uma recomendação agrícola. Então veja, aqui nós temos o software da Inseres, que também pode te dar uma recomendação para alguma prescrição de calcário, prescrição de fósforo, prescrição de potássio, baseado em um banco de dados. Então ele tem uma inteligência artificial por trás que vai começar a te ajudar a fazer as recomendações baseadas na variabilidade espacial dos atributos que você tem mapeado, seja de um índice de vegetação, como o NDVI, seja de produtividade, ou seja do mapa de fertilidade. Não é? Esses programas, eles geralmente não são instalados, eles trabalham em nuvem, porque eles precisam da informação da inteligência artificial, então a inteligência artificial está lá na nuvem do desenvolvedor, não é? Então eles trabalham na nuvem, e aí você precisa ter uma internet boa onde você vai trabalhar, tá certo? Uma internet que consiga aí fazer o upload de uma base de dados grandes, né? Um outro programa para agricultura de precisão desse estilo de uso de inteligência artificial chamado FieldView da Climate. O FieldView também é interessante. O Taranis também é interessante, né? Que vem um software que faz bastante recomendação, Taranis. E aí um software de SIG para uso geral, o SIG clássico, né? O SIG do ArcGIS que eu uso, ArcGIS eu uso bastante aqui, né? Por quê? Porque a gente possui a licença e eu estou acostumado a usar a plataforma do ArcGIS. Um software gratuito chamado QGIS, um software que você pode, se for começar agora eu recomendo por aqui, porque é de graça. Aprenda a usar ele, porque depois que você aprendeu por esse, vai ficar ruim para você fazer a transferência para o outro. Então, já aprenda logo de cara com o QGIS, que é de graça e tem bastante funcionalidade, mas ele não é específico para agricultura de precisão, mas você consegue gerar aí bastante coisa. E mais atualmente o povo tem usado o software R, né? Principalmente quando você vai fazer análises estatísticas segundo a variabilidade espacial, né? O R é uma ferramenta de graça e que vem aí sendo utilizado atualmente. Então, com isso, eu gostaria de apresentar esse tema. Agradeço, até mais.